Oi, meus amores, tudo bem? Bruxa de Salem aqui com vocês. Então, o relato que eu vou contar pra vocês hoje é sobre vampiros. Que medo! Esses vampiros são umas figuras. Eu adoro relatos de vampiros. Esse relato que eu vou contar, a pessoa que me contou, ela disse que não quer se identificar, porque é muito conhecida na família e não quer ficar, né, se expondo assim. Isso aconteceu mais ou menos 5 anos atrás, na cidade, uma cidadezinha do Paraná. O pai dessa menina, né, que nos conta o relato, ele mudou para o Paraná, foi morar lá. E chegando naquela região, ele estava com a esposa, os dois estavam começando a vida lá agora, né? Uma coisa que começou recentes, vamos dizer assim, né? E eles estavam construindo a vida de novo, numa cidade diferente, tudo diferente. E ela, né, automaticamente, com os pais dela. A menina que conta o relato. Então ela disse que o pai procurou emprego por tudo nesse lugar, né? E não conseguiu. Não tinha lugar nenhum com emprego. O único lugar que ele conseguiu um emprego decente foi num como coveiro de cemitério. E assim, ele aceitou, ele não tinha medo de nada, diz ele. Para que já tinha limpado fossa, para que já tinha feito tudo o que ele já tinha feito, por que não trabalhar de coveiro de cemitério? Seria uma experiência diferente e nova para ele. Só que tudo bem. Ele começou a trabalhar e gostou. Não tinha problema nenhum, não tinha incomodação nenhuma. A única coisa que acontecia eram alguns vândalos, né? Que iam de vez em quando lá dar uma perturbada à noite. Mas isso para eles não era muita incomodação. Tudo bem, o tempo foi passando. Só que ele começou a observar, porque sabem que os coveiros, eles fazem a limpeza, né? Eles que cuidam do cemitério, toda a manutenção do cemitério é com eles. Só que tinha um mausoléu que ela se descreve como casinha. Ela diz que é uma casinha daquela que tem cheia de gaveta, sabe? E que lá tem vários túmulos, né? E que dentro tem um túmulo central. E ela disse que essa casinha era toda preta. Na realidade era um mausoléu. O mausoléu todo preto que tinha no cemitério, bem no centro do cemitério. Ele disse que aquele mausoléu era muito antigo e ele era todo carregado de correntes ao redor, fechado com grades. Ele disse que tudo era acorrentado, inclusive a sepultura, assim, onde estava o caixão, né? Tipo assim, o caixão estava enterrado, né? Dentro daquela sepultura. E aí a sepultura em si, ali onde ficava o quadrado ali que ficava o caixão, estava o quê? Todo rodeado de corrente. Tudo acorrentado. Então ele chegou para o coveiro mais antigo que trabalhava no lugar e perguntou do que era aquele túmulo, por que era assim tão acorrentado. Então o coveiro disse que aquele túmulo era de um vampiro. Tratava-se de um morador muito antigo daquele lugar e ele já tinha morrido há muito tempo, né? Muitos anos atrás, séculos. E aquele mausoléu existia lá e todos, né? Que entravam naquele cemitério, todas as pessoas, tudo, conforme os anos foram passando, todas as pessoas cuidaram daquele mausoléu da mesma forma. E que isso foi passado de geração em geração, né? Então ele disse: tá, mas um vampiro? Como assim um vampiro? Sim, esse é um túmulo de um vampiro. Então, assim, tu não chega muito perto daquele túmulo. Mas aquele túmulo precisa ser limpo, ele tá cheio de folhas dentro, ele tá todo sujo. Ah, eu não tenho coragem de entrar lá dentro. A não ser que tu tenha. Ó, se tu resolver limpar ele, a chave dele fica em tal gaveta. Então ele disse que começou a observar muito aquele túmulo. Aquele mausoléu, na realidade, né? E ele disse que quando ele estava assim, cortando grama ao redor, quando ele estava fazendo alguma coisa, ele disse que sempre acontecia uma atividade paranormal dentro daquele mausoléu. Ou eram as folhas que levantavam para o ar, ou eram algumas coisas que se moviam dentro do mausoléu. E ele disse que o mausoléu era extremamente trancado, mas com trancas e cadeados, daqueles cadeados antigos, sabe? E ele disse que achou tudo isso muito esquisito. Até que chegou um dia que ele estava limpando ao redor de novo do mausoléu e ele olhou para dentro do mausoléu, tinha um gato lá dentro, um gato preto. E ele ama, bicho, ama, ama, ama. E ele disse: como é que esse gato entrou lá dentro? Se não tem uma janela nesse lugar, não existe nada. Como é que esse animal? E o gato miava pedindo socorro, desesperado. Vocês imaginem um lugar
todo fechado, todo trancado. Não tinha uma janela, não tinha nada. O único acesso era aquelas correntes da frente e as portas. Olha bem, que estranho. O bicho lá dentro berrando para sair. Ele ficou desesperado pelo gato, então ele fez o quê? Ele foi correndo na gaveta e pegou a chave e abriu o mausoléu. Quando ele abriu o mausoléu, ele disse que um vento forte se formou dentro do mausoléu. E sabe assim, quando dá aquela pressão forte? Ele disse que deu aquela pressão forte. E ele foi pegar o gato e não tinha gato nenhum lá dentro. Sim, não tinha gato. Ele disse que olhou por baixo do túmulo, ele olhou por tudo e não tinha gato algum. Só ele e o mausoléu. Ele disse que o cheiro dentro do mausoléu era de um perfume diferente, um perfume de outro mundo, ele disse, porque nunca tinha visto um cheiro igual, de tão bom que era. Então, como ele havia aberto o mausoléu para tirar o gato, ele resolveu tirar umas folhas de dentro do mausoléu. E quando ele começou a mexer nas folhas e varrer, ele disse que as correntes do mausoléu do túmulo começaram a se soltar. Então ele disse que se apavorou. E ele pegou e fechou correndo aquele mausoléu, passou as correntes ali mal e porcamente. Ele disse que não fechou direito e saiu e foi embora. Nem bateu o ponto dele, de tanto medo que ele ficou. Foi para casa, chegou em casa e contou para a esposa o que tinha acontecido. E a esposa disse: por que você foi mexer nesse mausoléu? Não era para você ter mexido, né? Você não devia nem ter chegado perto disso. Mas enfim, já tinha mexido, já tinha feito. E foi, chegou em casa, conversou com a esposa, tal, os dois jantaram e foram dormir. A menina também, a filha, também foi descansar. Só que eles eram pobres, sabe? A casa deles estava assim mal terminada. Eles moravam assim tipo assim, um quartinho e uma cozinha, mais nada. A sala não tinha, o banheiro era na rua, estava tudo não terminado. Mas eles estavam naquele lugar e estavam felizes. De repente, às 3 horas da manhã em ponto, alguém começa a bater na porta deles. Mas bate e bate com muita vontade, para alguém automaticamente acordar e atender. Ele disse que ficou muito assustado quando ele viu aquilo. Mas ele foi ver quem era. Quem é que ia estar apavorando? 3 horas da manhã batendo na porta dele. Impossível isso acontecer. Quando ele abre a porta, lá estava de pé diante dele um homem de terno, negro, muito bonito, um chapéu na cabeça, olhando para ele em pé. Ele olha e diz: o que foi, meu senhor? Por que o senhor está batendo na minha porta dessa forma? Eu precisava te agradecer. E riu para ele. Quando ele riu, ele disse que viu os dentes dele. Os dentes eram pontiagudos. Naquele momento, ele disse que o pânico tomou conta dele. O medo foi muito grande. Mas ele friamente perguntou: me agradecer do quê? Eu não estou entendendo. Você é uma pessoa tão fina, vindo me agradecer. Do quê? Aí ele olhou e disse: não preciso te falar. Eu só quero te agradecer. E do nada, ele evaporou no ar. Ele evaporou no ar, gente, literalmente. Ele disse que ele sumiu ao vento. No outro dia, ele foi trabalhar. O mausoléu estava completamente aberto. Todos do cemitério ficaram em prantos, sem saber o que fazer. Ele ficou muito quieto, não comentou nada e sabe que até hoje ele foi a pessoa que soltou o vampiro. Ele nunca viu nenhum relato na cidade de que o vampiro tenha sido atacado alguém, mas sim nas cidades vizinhas, atacando muito, matando muita prostituta e muito morador de rua. Ele não comentou nada e nunca falou nada pra ninguém, porque ele teme. Por isso que eu não vou dizer o nome do meu pai, não vou dizer meu nome e nem a nossa identidade. Mas essa história eu precisava dividir contigo, Bruxa de Salem. Eu amei esse relato. Espero que vocês também tenham gostado. Mais tarde eu volto com uma história diferente. Algo bem mais interessante. E hoje vai ser do sobrenatural. Um beijão e até mais tarde.